Eu sou a professora Cristina Nord e gostaria primeiramente de agradecer ao Simpósio de Ecologia pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é a variação espaço-temporal do fitoplâncton no corpo central 1 da represa Billings. Como coautores, eu tenho os meus alunos Matheus Matarazzo e Matheus Ribeiro. A eutrofização em a represa Billings. A eutrofização se dá pelo aumento de nitrogênio e fósforo no corpo d'água por ações antróficas. Na represa Billings, isso se deu devido a aumento da população e que ocupou de forma irregular as margens da represa, gerando um aporte de efluentes domésticos e industriais nos tributários e na represa sem tratamento. Outro fator é a reversão dos rios Pinheiros e Tietê, que ocorre principalmente no período chuvoso para conter as enchentes da cidade de São Paulo. Todos esses fatores juntos têm contribuído para o aumento da eutrofização na represa e diminuição da qualidade de suas águas. Os objetivos desse trabalho foi determinar a composição qualitativa e quantitativa da comunidade fitoplânctônica em 4 pontos e verificar a influência da sazonalidade. A represa Billings constitui-se no maior reservatório da região metropolitana de São Paulo, foi construída em 1927 para gerar energia elétrica, mas atualmente ela tem outros usos, como captação de água para abastecimento público, pesca e recreação. Nesta figura, nós temos então a localização da bacia hidrográfica do reservatório Billings. E aqui nesta figura, nós temos os compartimentos ambientais da represa, e em destaque o corpo central 1, que é o objeto do nosso estudo. Nós fizemos 6 coletas, 3 no período chuvoso e 3 na estiagem. Em 2017, 2018 e 2019, elas foram realizadas em fevereiro e na estiagem 2 em julho e 1 em junho. Nesta figura, nós temos então a localização dos pontos de coleta, sendo que o ponto 1 fica próximo à reversão do Rio Pinheiros, o ponto 2 numa área de vegetação remanescente, o ponto 3, ao contrário, um ponto com intensa ocupação urbana, e o ponto 4 ele fica localizado próximo ao braço Taquacetuba. Aqui um esquema da metodologia, onde na coleta de campo nós fizemos para análise qualitativa, nós usamos a rede de plâncton de 20 micrômetros, para quantitativa coletamos com a garrafa de Van Dorn. Para análise em laboratório da composição qualitativa, da análise qualitativa, nós determinamos a composição das espécies, e na análise quantitativa foi determinada a densidade pelo método Iltermol, e os dados obtidos em indivíduos por ml foram transformados em biovolume. Agora nós vamos mostrar os resultados e a discussão sobre eles. Nessa figura nós temos representado o biovolume de cianobactérias e das algas eucariontes por período e ponto de coleta, onde a gente verifica que na estiagem houve dominância total das cianobactérias em todos os pontos e nas 3 coletas. E no período chuvoso nós não conseguimos detectar um padrão, apenas diferença entre os pontos. A predominância das cianobactérias no período de estiagem se dá provavelmente pelo tempo de residência alto da represa e estabilidade da coluna d'água. E a ausência de padrão no período chuvoso pode ser consequência da maior variação de contribuição entre os pontos de coleta. Agora nós temos a representação das cianobactérias dominantes na estiagem, onde em 2017 houve dominância em todos os pontos da Voroniquinha nigeriana. Em 2018, nós tivemos a dominância da Voroniquinha somente no ponto 4 e nos outros não houve nenhuma espécie de cianobactéria
dominante. Em 2019, nós tivemos a dominância novamente da Voroniquinha no ponto 4 e no ponto 3 da Microcistes. Nos demais não houve cianobactéria dominante. Agora nós temos o mesmo da dominância, somente que no período chuvoso. Em 2017 não houve nenhuma espécie dominante. Em 2018 nós tivemos a dominância da Voroniquinha, da Microcistes, somente no ponto 2, e nos demais não encontramos dominância. Em 2017, nós tivemos a dominância de duas espécies de Microcistes, a nigeliana no ponto 1 e a Microcistes aeruginosa nos pontos 2 e 4. Agora nós temos representado a análise de componentes principais do biovolume entre as classes de divisões nas coletas de 2017 e 2018, onde a gente pôde observar a distribuição das cianobactérias com as coletas de estiagem, e no período chuvoso nós tivemos distribuído a maioria das classes e divisões das algas eucariontes. E, portanto, a PCA confirmou a presença da sazonalidade entre os grupos do fitoplâncton. Conclusões. Verificou-se uma variação sazonal que atua sobre a diversidade da comunidade fitoplanctônica na represa, com predominância das cianobactérias na estiagem. Na estação chuvosa não encontramos um padrão de dominância, porém houve diferença na composição de espécie entre os pontos de coleta devido às diferenças de uso e cobertura da terra dos pontos de coleta. A presença do grupo das cianobactérias em todos os períodos de coleta demonstram o alto grau de eutrofização no corpo central 1 da represa Billings, que leva a uma preocupação devido ao fato das cianobactérias poderem produzir cianotoxinas, que inviabilizaria o uso dessas águas para abastecimento público. Gostaria de agradecer a Unifesp, a FAPESP, a CAPES e a FINEP pela ajuda na realização desses trabalhos, e obrigada pela atenção. Olá, eu sou Simone e vou apresentar o trabalho intitulado Diversidade fitoplanctônica em reservatórios oligotróficos tropicais em cascata, Sistema Cantareira, São Paulo. Este trabalho tem coautoria de Carla Ferragutti e Carlos Eduardo de Matos Bicudo. O fitoplâncton ele é considerado um excelente bioindicador. Eles possuem eficientes características morfológicas e fisiológicas e também estratégias adaptativas que podem indicar mudanças ambientais. Os fatores físicos e químicos do meio também afetam diretamente a comunidade fitoplanctônica em reservatórios, podendo indicar mudanças ambientais também. Estudos têm demonstrado em escala global o potencial do fitoplâncton como bioindicador. Então, essa comunidade ela ajuda a entender os mecanismos e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Reservatórios em cascata são cadeias de reservatórios em que a água do reservatório amantante será transferida para o reservatório subsequente a jusante. Esses reservatórios eles têm impactos cumulativos, porque tudo que acontece em um reservatório será transferido para o próximo. Além disso, esses sistemas de reservatórios eles têm uma dinâmica bastante controversa. Há estudos que mostram que o efeito cascata ele pode aumentar ou diminuir a biodiversidade. Outros estudos relatam um aumento na densidade do fitoplâncton e outros mostram um efeito negativo na riqueza e diversidade.
Então, esses sistemas eles merecem atenção, já que possuem uma dinâmica complexa. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a composição, diversidade e riqueza de espécies do fitoplâncton em reservatórios oligotróficos conectados em cascata. A nossa pergunta foi: a conectividade influencia nestes atributos do fitoplâncton? A conectividade influencia na composição, na diversidade, na riqueza das espécies? A nossa hipótese é que conectividade simplifica a estrutura do fitoplâncton. Esse trabalho ele foi desenvolvido no sistema Cantareira. Esse sistema está localizado no estado de São Paulo. Aqui no mapa mostra a localização de cada reservatório. Então, nós avaliamos 5 reservatórios. Eles são Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Esses reservatórios eles foram hidrologicamente conectados por canais e tubos. Nossa amostragem ela ocorreu em 2013 e compreendeu os períodos seco e o período chuvoso. Entrando nos métodos, nós avaliamos todas essas variáveis físicas e químicas e para avaliar o fitoplâncton nós calculamos riqueza, diversidade de xênon, diversidade beta e analisamos a similaridade e diferenças na composição de espécies. Nossos resultados mostraram, através das variáveis ambientais, que os 5 reservatórios eles são muito parecidos, tanto que nessa análise de ordenação, os reservatórios eles não mostrou um padrão de agrupamento nessa análise aqui de ordenação. Então, os reservatórios, por serem muito parecidos, de acordo com as variáveis ambientais, eles não formaram agrupamentos. Por outro lado, nós podemos observar, através aqui, principalmente do eixo 1, que houve uma separação dos períodos amostrados. Então, no lado positivo do eixo 1, ordenaram principalmente as estações de amostragens referentes ao período chuvoso, associado principalmente aos maiores valores de temperatura, e do lado negativo do eixo 1, ordenaram principalmente as unidades amostrais referentes ao período seco, relacionados principalmente aos maiores valores de nitrogênio e condutividade. Com relação ao fitoplâncton, nós identificamos 138 táxons. A riqueza de espécies, elas foram maior nos últimos reservatórios da sequência da cascata, então foram maior em Atibainha e Paiva Castro, e maiores riquezas foram observadas no período chuvoso, representado pelas barras cinzas. Nossos estimadores de riqueza mostraram uma eficiência da amostragem com mais de 50% de eficiência. A diversidade, ela também foi maior nos últimos reservatórios da sequência da cascata e também maiores valores foram encontrados no período chuvoso. A beta-diversidade ela foi considerada baixa de acordo com a literatura, mostrando uma baixa variação na composição de espécies entre os reservatórios. E não houve diferença significativa entre os reservatórios, mostrando uma similaridade. A similaridade de Bray-Curtis com os dados das espécies mostrou que os reservatórios eles são muito similares, alguns chegando a 100% de similaridade. E então, essa alta similaridade corrobora com os dados baixos de beta-diversidade. Nós concluímos, então, que a conectividade ela favoreceu a similaridade entre os reservatórios e também favoreceu o acúmulo de espécies ao longo da cascata. Homogeneidade ambiental implicou em baixa diversidade beta e a conectividade apresentou um efeito negativo na manutenção da diversidade. Obrigada.
Olá, vou apresentar o trabalho intitulado Homogeneização taxonômica e funcional da comunidade de diatomáceas ao longo do gradiente trófico em reservatórios tropicais do sudeste do Brasil. Esse trabalho foi realizado por mim e pela professora Denise de Campos Bicuto. Como objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da eutrofização sobre a homogeneização taxonômica e funcional das comunidades de diatomáceas do sedimento superficial e do plâncton. Para isso, nós utilizamos as coletas realizadas, a base de dados das coletas de diatomáceas realizadas entre 2009 e 2014, em 33 reservatórios do estado de São Paulo, que variavam de ultraoligotrófico a hipereutrófico. No total, foram 113 estações amostrais, onde coletou-se a comunidade planctônica no verão e no inverno, e a de sedimento superficial no inverno. Para a avaliação da homogeneização taxonômica funcional, nós utilizamos a riqueza de espécies e a abundância de espécies para avaliar a betadiversidade taxonômica, e para avaliar a betadiversidade funcional, nós utilizamos os traços funcionais. Então, para isso, nós categorizamos as espécies de acordo com as guildas ecológicas, e então as espécies foram classificadas como de baixo ou alto perfil, móveis ou planctônicas, de acordo com as preferências ecológicas para o estado trófico. Então utilizamos o ótimo ecológico para fósforo total, classificando-as como oligotrófilas, mesotrófilas ou eutrófilas. As preferências ecológicas para o pH, utilizando o ótimo para o pH, classificando-as como acidófilas, neutrófilas ou alcalófilas, e também a posição de nicho. A posição de nicho, nós podemos classificá-las como especialistas, as espécies restritas a determinada classificação trófica, ou generalistas, aquelas que tiveram ampla distribuição ao longo do gradiente trófico. Então, as matrizes foram preparadas, uma matriz local versus abundância relativa, e essa abundância foi transformada em Hellinger para cálculo da betadiversidade taxonômica. Para avaliar a betadiversidade funcional, nós utilizamos essa matriz, locais versus abundância, e uma matriz espécies versus traços. Então, tivemos uma matriz locais versus traços, utilizando uma distância de Gower, que permite o uso de unidades diferentes, né? No caso dos traços, podemos calcular a betadiversidade funcional. Ainda a análise de RLQ, utilizando locais versus variáveis, uma matriz de locais espécies e essa matriz de espécie versus traços para avaliar a distribuição das espécies ao longo do gradiente. Como resultados, nós tivemos que a homogeneização taxonômica e funcional, ela foi para o compartimento de sedimento superficial, caminhou em direção aos reservatórios eutróficos. Nos reservatórios oligotróficos, nós tivemos uma maior diversidade taxonômica com uma menor diversidade funcional. Então, a riqueza de espécies foi maior nesses reservatórios, no entanto, os traços funcionais foram mais redundantes. Os ambientes mesotróficos tiveram uma maior diversidade funcional com a presença de maior número de espécies tolerantes. Então, esses ambientes servem muito no processo de recolonização, visto que essas espécies conseguem habitar e assimilar condições de baixos nutrientes quanto de altos nutrientes. E nos reservatórios eutróficos, nós tivemos uma redundância funcional, com a presença de diferentes espécies eutrófilas. Então, os traços funcionais foram os mesmos, mas as espécies foram diferentes. Isso pode ser um problema caso haja um evento deletério de um determinado traço funcional, né, deixando este ambiente, esse ecossistema, menos resiliente às alterações. A análise de RLQ separou, então, os reservatórios de acordo com as condições tróficas. Nós vemos aqui um gradiente, né, em vermelho os eutróficos, aqui em amarelinhos os mesotróficos, em azuis os oligotróficos, e as espécies foram separadas pelos seus traços relacionados ao ótimo ecológico para fósforo total. Enquanto que, para a comunidade planctônica, nós tivemos, durante o verão, uma similaridade ecológica.
Então, não houve muita diferença da diversidade taxonômica em relação a cada um dos reservatórios, né? Então, isso pode estar relacionado à estação chuvosa. Então, grande pluviosidade pode ter deixado a comunidade homogênea, não diferenciou muito. Enquanto que a comunidade do inverno já teve uma resposta bem semelhante à comunidade do sedimento superficial, respondendo melhor às variáveis limnologicas. Mas tanto para o verão quanto para o inverno, nós observamos uma redundância taxonômica com maior diversidade funcional em direção aos ambientes oligotróficos. Isso pode estar relacionado, então, à limitação nutricional. Então, os ambientes oligotróficos tiveram uma menor diversidade taxonômica, né, uma redundância, as mesmas espécies presentes, mas com traços funcionais mais diversos. Aqui no verão, então, durante o verão, as espécies foram separadas, ficou tudo muito homogêneo, né, muito misturada a comunidade, mas nós vemos uma separação em espécies planctônicas, aqui no eixo, no lado positivo do eixo 2, e espécies bentônicas no lado negativo do eixo 2. Então, as espécies, os traços foram separados pelas guildas ecológicas. Enquanto que no inverno, o padrão foi semelhante ao encontrado no sedimento superficial, separando as espécies de acordo com o ótimo ecológico. Como conclusões, nós temos que a comunidade do sedimento superficial, ela teve uma homogeneização taxonômica e funcional em direção aos reservatórios eutróficos, né, mostrando aí uma menor heterogeneidade ambiental, ao passo que a comunidade planctônica teve uma homogeneização biótica em direção aos reservatórios oligotróficos, denotando aí uma limitação de recursos. Os componentes funcionais e taxonômicos da betadiversidade, quando analisados simultaneamente, propiciam maior entendimento da relação entre homogeneização biótica e os mecanismos que afetam a resiliência do ambiente. Neste sentido, os mecanismos que afetam a diversidade funcional das espécies de diatomáceas podem potencialmente reverberar para outros níveis tróficos, visto que a comunidade de diatomáceas é um importante componente na cadeia trófica dos ambientes aquáticos. Gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Unesp, à Agência FAPESP, à Universidade Federal do Amazonas, onde sou professora, à FAPEAM pela concessão de bolsa durante o doutorado, e à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente pela logística para a realização do trabalho. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emily Amaral Viana, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas no campus 6, Caetité, Bahia. O que tenho a apresentar a vocês é um registro preliminar de cianobactérias no reservatório Tanque de Aroeiras, em Caetité, Bahia, sob a orientação da professora doutora Patrícia Maria Mitsuka, Simone Oliveira, Cili Marcos Bezerra Santos. Logo, temos aqui a introdução. Vou tratar um pouco a vocês a respeito das cianobactérias. São micro-organismos procariontes, possuindo células unicelulares a multicelulares. Então, são organismos de uma a várias células. Pessoal, são seres capazes de produzir fotossíntese e elas, quando se reproduzem em excesso, são capazes de causar florações. Essas florações, algumas delas acarretam em toxinas. Algumas delas, cianobactérias, elas liberam cianotoxinas, né? Juntando o nome de toxinas com cianobactérias. Essa substância ela é prejudicial à saúde, inclusive para os ecossistemas, né? Os micro-organismos que estão ali, né? A comunidade fitoplânctônica, e para a pessoa que ingere. As cianobactérias, em estudo, colaboram na manutenção da qualidade da água, dando enfoque na região semiárida, principalmente aquelas que estão com águas irregulares. Ademais, temos aqui os objetivos. A intenção é explorar a identificação da ocorrência de cianobactérias em um reservatório de abastecimento público de água,
o tanque de Aroeiras. A metodologia está baseada na área de estudo. Temos aqui um mapa, tá? Um mapa geográfico. A região em vermelho é a nossa região do semiárido. Caetité está aqui e, ampliando, temos a região do tanque. Para melhor visualização, foi explanado ainda mais aqui, ó, as dimensões do lago. Percebam que o formato dele é até grande. Temos uma vegetação local, vegetação rasteira, um pouco arbustiva. Por conseguinte, a nossa metodologia se baseia em material coletado através da filtragem de água de 50 litros dessa água na rede de plâncton, correspondente a 20 micrômetros. Os organismos foram fixados com formal a 5%. E as nossas metodologias se baseiam em bibliografias que foram utilizadas para identificação dos organismos em discussão, com o microscópio óptico. As bibliografias utilizadas, uma delas está aqui, ó, Gêneros de algas de águas continentais do Brasil. Posterior, temos aqui os nossos resultados de discussão. Galera, foram identificados 3 táxons, sendo eles Stichosifon, que é um gênero tipicamente epífitico, Aphanocapsa e Crococcus. Ao tratar um pouco aprofundado sobre cada um deles, o Stichosifon é pertencente a esta família. Prestem atenção. Ao explorar esta imagem, percebe-se que esta cianobactéria ela tem uma forma filamentosa, com a parte interior com algumas células, é bem perceptível, são um pouco arredondadas. Elas são espécies que vivem em ecossistemas de manguezais. Elas não são muitas, são poucas espécies que correspondem a este ecossistema. Temos aqui a Aphanocapsa, pertencente a esta família, certo? Elas são cianobactérias coloniais. Suas colônias são mucilaginosas. Suas células estão dispostas irregularmente. Temos aqui esta imagem dessa cianobactéria. É perceptível que as células elas não estão coladinhas uma na outra, como se fosse um colarzinho de pérolas, como algumas cianobactérias têm essa característica. Elas estão dispostas irregularmente, estão espalhadinhas. Ademais, temos também Crococcus, pertencente a esta família, tá? São cianobactérias unicelulares. Galera, suas colônias são macroscópicas de 2, 4 ou 8 células. É perceptível aqui que temos um motinho aqui, ó, que possui mais de 4 células. Essa daqui também, ó, é bem visível. Elas possuem também uma bainha de proteção. Quando se trata da bainha de proteção, vamos pensar em um celular. A capa do celular serve para proteger, assim como essa bainha de proteção vai proteger a estrutura da cianobactéria. E temos aqui logo as nossas considerações finais. Diante do exposto, ressalta-se que a riqueza de espécies de cianobactérias ela pode ser ampliada com o aumento do esforço da subamostragem. Os dados preliminares apontam que há a presença de cianobactérias no reservatório do tanque de Aroeiras, não havendo assim resquícios de florações locais, permitindo desse modo um ambiente equilibrado. Assim sendo, temos aqui as nossas referências e os nossos agradecimentos irá para a Universidade do Estado da Bahia, ao Departamento de Ciências Humanas, em Caetité, ao Grupo de Pesquisa em Ecologia do Semiárido, à nossa linha de pesquisa Ecologia Aquática, a LPEC. E também, ao 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios, Visão Múltipla e Integrativa de Conhecimentos. Deixo aqui o meu obrigada a todos, todas e todos. Tenham um ótimo evento. Obrigada.
Olá, pessoal. Eu me chamo Emanuele e o trabalho que eu vou apresentar é intitulado Análise de abundância do dinoflagelado invasor Serráceo furcoides em reservatório de abastecimento público no estado da Paraíba, Brasil, que foi submetido ao 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios e conta também com a autoria de Camila Bezerra, da Irla Kelly, Elizabeth Amorim, do professor Dr. José Tande Lucena Barbosa e da professora doutora Juliana dos Santos Severiano. Todos nós fazemos parte do Laboratório de Ecologia Aquática e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom, Serráceo furcoides é um dinoflagelado invasor que vem ganhando destaque aí por sua dispersão, principalmente em países da América do Sul, e tem chegado recentemente em corpos hídricos da região nordeste do Brasil, que é uma região caracterizada pela escassez hídrica, problemas com baixa precipitação, enfim. E apesar de não ter uma toxicidade comprovada, as altas densidades de Serráceo furcoides já são associadas à alteração de cor, odor e sabor da água, assim como também da depleção de oxigênio desse ambiente, o que pode acarretar aí na morte de animais como peixes ou plâncton, enfim, causando um impacto ecológico e econômico nesse ambiente, já que é previsto aí os gastos para a restauração da qualidade da água, visto os impactos que ele pode trazer, né? E é por isso que o objetivo do nosso trabalho é verificar a abundância relativa de Serráceo furcoides na comunidade fitoplânctônica em um reservatório de abastecimento público localizado na região nordeste do Brasil, que é o reservatório de Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Buqueirão, no estado da Paraíba, que é um importante reservatório de abastecimento para vários municípios, incluindo a cidade de Campina Grande. Com esse fim, né, nossa metodologia ela teve um período amostral que teve início em fevereiro de 2019 e terminou em fevereiro de 2020, onde foram feitas coletas trimestrais, e aí foram coletadas, né, amostras de água e filtrado fitoplâncton também, e levados para laboratório, onde esse fitoplâncton foi quantificado e as espécies foram consideradas abundantes quando sua densidade foi maior que a média da densidade da comunidade e considerada dominante quando sua densidade foi maior que 50% da densidade total da comunidade, de acordo com a literatura de Lobo e Litton, 1986. Bom, em nossos resultados, de todas as coletas, né, foram coletadas 114 espécies do fitoplâncton, distribuídas em 7 famílias, onde a família que se destacou dentro dessa comunidade foi o grupo das cianofíceas, com 94,61% da densidade total da comunidade, né? E o grupo ao qual Serráceo furcoides faz parte, que é o grupo das dinofíceas, só foi representado por 0,07% da densidade total, do percentual, né, da densidade dessa comunidade, onde Serráceo foi representado por 0,06% dessa densidade total. E apesar de ter uma baixa densidade dentro dessa comunidade, né, em todo esse período amostral, nós alertamos aí porque Serráceo furcoides ele tem várias capacidades que são consideradas vantajosas em relação a outras espécies nativas, por exemplo, como a capacidade de formação de cisto em condições desfavoráveis, que essa formação de cisto ela pode durar no ambiente por um longo período até que esse ambiente se torne favorável e a espécie volte a se desenvolver, o que pode representar aí um problema para esse ambiente. E como nós ainda não sabemos quais são as condições, os fatores ambientais que de fato influenciam para que
ocorra altas densidades dessa espécie, e aí esses fatores podem variar, né, de físicos, químicos, climáticos. Como ainda não se sabe ao certo quais são esses fatores, nós apontamos aí, alertamos para a necessidade de um monitoramento constante para esse reservatório de Boqueirão, o Epitácio Pessoa, e para outros onde já foi registrada a ocorrência de Serráceum furcoides, visto essas capacidades, né? Então, que se mantenha um monitoramento constante para tomada de medidas em caso de uma densidade que mostre um alerta aos gestores e pesquisadores. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço ao Simpósio de Ecologia de Reservatórios pela oportunidade, ao Laboratório de Ecologia Aquática, que é o grupo que eu faço parte, né, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, à Universidade Estadual da Paraíba, e, por fim, eu deixo aí registrada algumas das literaturas utilizadas para a apresentação desse trabalho. Caso vocês se interessem, vocês podem pesquisar ou mesmo entrar em contato. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Natália Carvalho e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito dos Drivers Ambientais sobre a Estrutura Ficoperifítica em Reservatórios Tropicais. Esse trabalho foi realizado por mim e pela mestre Irma Carvalho. As algas são os componentes mais abundantes e mais estudados da comunidade perifítica. São importantes produtoras primárias na zona litorânea, sendo responsáveis por cerca de 75% a 85% da produtividade primária total dos ambientes onde elas ocorrem. Influenciam assim no estado nutricional da comunidade e também têm papel importante nos ciclos energéticos, principalmente devido às superfícies de colonização disponíveis nessa zona litorânea, em especial as macrófitas aquáticas, que são considerados um dos melhores substratos para a colonização dessa comunidade. A produtividade, a estrutura e a abundância ficoperifítica, elas são influenciadas por diversos fatores, entre eles características do substrato, condições físicas e químicas da água e morfometria dos sistemas aquáticos. Essa comunidade também é importante para o estudo do funcionamento dos ecossistemas aquáticos, uma vez que a sua composição e estrutura podem servir como indicadores da qualidade da água, bem como dos processos que estão ocorrendo nesses sistemas. Então, o objetivo desse trabalho é entender como o substrato e os fatores abióticos podem afetar a comunidade ficoperifítica. A área de estudo corresponde à bacia do Rio Mamanguape, Paraíba, onde foram selecionados 18 ecossistemas, sendo 6 com a presença da macrófita Eleocaris, 6 com a presença da macrófita submersa Cara e 6 com a presença de ambas. Na região litorânea foi definida uma estação amostral de 4 metros quadrados para a coleta dos dados bióticos e abióticos. Inicialmente, as estatísticas foram tratadas de forma descritiva, por meio de gráficos para melhor entendimento e visualização dos dados, e as análises estatísticas foram realizadas no programa R. Teste T para verificar a diferença entre os atributos ficoperifíticos, uma análise destiniciada indicou uma análise de correspondência canônica para verificar as variáveis influenciadoras do ficoperifíton e uma regressão linear foi utilizada para verificar as relações de dependência entre riqueza, densidade e biomassa ficoperifítica e biomassa do substrato. Dos 18 reservatórios foram identificadas 161 espécies, divididas em 7 divisões: clorófita, bacilariófita, cianófita, euglenophita, xantófita, criptófita e dinófita, sendo clorófita, bacilariófita e cianófita as divisões com maiores números de espécies, respectivamente. Em relação à riqueza, clorófita foi o grupo algal de maior representatividade com maior número de espécies entre as amostras. Não houve diferença significativa entre a riqueza total, de acordo com os substratos. Eleocaris e Cara apresentaram um número de espécies semelhantes.
Em relação à densidade, cianófita foi o grupo algal de maior representatividade, compondo cerca de 40% da densidade total. A menor densidade foi verificada em uma amostra de Eleocaris, 0,13 vezes 10 a quarta indivíduos por micrograma de massa seca, enquanto que a maior densidade foi verificada em uma amostra de Cara, 9,31 vezes 10 a quarta indivíduos por micrograma de massa seca. A densidade total ficoperifítica também não variou significativamente entre os substratos. Em relação à biomassa, cianófita continua sendo a divisão com maior representatividade. Cerca de 40% da biomassa total foi composta por espécies da divisão cianófita. A menor biomassa foi encontrada em Eleocaris e a maior em Cara. Entretanto, não houve diferença significativa entre a biomassa total dos substratos. A análise de correspondência canônica possui um percentual de explicação de 50,98%, sendo o eixo 1 o de maior explicação da ordenação dos dados. Foram selecionadas 6 variáveis ambientais como influenciadoras da biomassa ficoperifítica, sendo elas transparência, oxigênio dissolvido, pH, ortofosfato, sólidos totais dissolvidos e condutividade. A maioria dos ambientes com presença da macrófita cara estavam relacionados a maiores percentuais de oxigênio e de transparência, enquanto que os de Eleocaris foram ordenados do lado oposto do vetor. Algumas espécies de Bacillariophyta unarenítica foram relacionadas a ambientes com maior transparência e maior percentual de oxigênio, bem como 2 espécies de Geitlerinema, cianófita. Uma espécie, cianófita oscilatória curvíceps, foi relacionada a maiores valores de sólidos totais dissolvido e ortofosfato, enquanto que 4 espécies da divisão clorófita estavam relacionadas aos maiores valores de condutividade e sólidos totais dissolvido. Em relação à análise de regressão, foi observada uma relação de dependência negativa entre a biomassa do substrato e a biomassa total ficoperifítica, que à medida que a biomassa do substrato aumentava, a biomassa ficoperifítica reduzia. Então, concluímos que as variáveis liminológicas explicam bem os padrões de biomassa da comunidade de algas epífitas e que a biomassa do substrato afeta negativamente a estrutura ficoperifítica, ocasionando menor biovolume ficoperifítico com aumento da biomassa. Obrigada.